Olá, eu sou Leonardo Cássio. E eu sou a Thaís Polimene. Nós temos uma perguntinha pra você. Você sabe o que é cultura? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Cultura é uma daquelas palavrinhas que tem muitos significados e difícil de ter uma só definição. A cultura, assim, a definição da palavra cultura começou lá no século XV e veio da arte de cultivar a terra para desenvolvê-la, crescer e talvez gerar frutos. Muito lindo, não? E aí depois começou a ter os significados na área da antropologia, da sociologia, da filosofia, que é o que a gente mais fala sobre cultura hoje em dia. Apesar de ter vindo do século XV a definição, a cultura ela existe desde que o homem é homem, tá? Mas aí, como tudo, a gente precisa colocar conceitos e rótulos para a gente poder entender como é que funciona a droga do mundo. Cultura é tudo aquilo, né? Todo sistema de símbolos e signos que identifica uma certa sociedade. Quando a gente fala cultura indígena, a gente está querendo falar sobre os modos de vida daquela tribo, enfim, daquele grupo indígena. Então, os ritos que eles têm, as tradições. Em primeiro lugar, a língua, né? A língua talvez é o primeiro conjunto de símbolos que determina, né? O que é aquele povo. Depois você tem as tradições, o folclore, os ritos, a gastronomia, que é um ponto importante, vestimenta, enfim, tudo aquilo que aquela sociedade tem, que ela se comunica, ela cria, ela cultiva, é um traço marcante dela e distinto. Então, é o que determina a cultura daquele povo. Então, cultura é todo esse conjunto de signos e símbolos, tá? Dentro disso está a arte. Então, cultura não é exatamente arte. A arte faz parte da cultura. Tá? Cultura não é só arte. Não é só arte. A arte está subordinada à cultura, tá? E aí você tem as diversas expressões artísticas que acabam se tornando universais, como cinema, música e tal, mas você tem as diferenças, como a música brasileira, a música norte-americana, a música europeia, mas a arte surge como resultado da cultura de um povo. E aí, quando a gente fala de arte, surgem então as dúvidas e as críticas sobre cultura, né? Muita gente considera um determinado tipo de arte cultura e outro não. Não existe distinção entre alta cultura e baixa cultura. Não. O problema é que depois que começou a definição de cultura, surgiu a cultura hegemônica, que é a cultura dominante. Então, essa é a cultura que acaba definindo o que é realmente cultura e o que não é, mas na verdade, não existe. Eu peguei uma definição de cultura de um sociólogo português. Muito linda! Que é o Boaventura Souza. Boaventura, é isso mesmo o nome dele. Boaventura. E ele fala que cultura é qualquer ato contra a barbárie. Nossa, qualquer ato contra a hegemonia. É isso, né? É bem o que filosófico. Gosto dessas filosofias culturais. Exato. Mas isso é muito importante. Tem-se uma mania de querer dizer que, por exemplo, música erudita, orquestra e tal é cultura, e aí você coloca funk, pagode, esse tipo de coisa, como se não fosse. Na verdade é. O exemplo clássico da definição que nós demos agora é que o funk ele surge como resultado de vivências de comunidades do Rio de Janeiro. O funk carioca, né? Porque tem o funk norte-americano que é anterior. Ele surge lá como resultado das experiências de vivência do pessoal de lá. Então, ele é um traço cultural. É arte, não é? Não sei. É cultura. Um exemplo que a gente pode dar também é que a cultura também vai mudando as definições conforme o tempo. Então, o samba. Quando o samba surgiu, ele era como funk hoje em dia. Exatamente. Surgiu no Morro na Cidade, tá? Ninguém sabe, né? Noel Rosa já perguntava. E falando de Noel Rosa, tem uma música do Noel Rosa, ele fala sobre a mulher, que se fosse de funk hoje em dia, iam falar, nossa, que porcaria. Mas como a Noel Rosa, ninguém fala nada, que é, mais que mulher indigesta merece um tijolo na testa. Jesus! Imagina, isso naquela época era um absurdo. E se hoje fosse colocado em uma situação de funk ou de pagode também seria um absurdo. Exato. Né? Voltando, nós estamos discutindo aqui se esses movimentos são cultura. A definição de arte também é específica, como nós falamos, ela está subordinada à cultura, e aí você pode discutir qualidades técnicas, artísticas e por aí vai, mas é cultura, gostando ou não. Tem uma série de coisas que eu detesto, que a Thaís detesta, mas que são cultura e ponto final. Cultura não é só o que a gente gosta, né? O que é muito importante falar. A cultura
cultura popular tem muito esse traço de características folclóricas, de oralidade, esse tipo de coisa que vai passando de geração em geração, mas ela ali, né, meio marginalizada, meio subalterna, ninguém lembra muito, ninguém quer muito saber. Cultura negra, cultura indígena, no caso do Brasil. Cultura é exposição, é música europeia, música clássica. Tipo, não é. São nomenclaturas que a gente, assim, tudo é cultura, tá? Aí você tem os períodos, você tem as distinções entre os movimentos artísticos, mas tudo é cultura. Então esse negócio de cultura é tudo besteira, tá? E fica uma dica quem quer estudar um pouco sobre isso, o Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida, ele foi um dos pensadores do movimento chamado Movimento Armorial, que pegava elementos da cultura dita popular no Nordeste e eram traduzidas como se fossem peças clássicas. Mais ou menos assim. O que ele queria, na verdade, ele falou que a cultura regional era mais rica e universal do que essa dita cultura universal. Então ele conseguiu fazer uma obra muito singular, muito específica, trabalhando com esse conceito de cultura popular e regionalismo, mas é uma coisa extremamente rica, artisticamente falando. Só para dizer que não existe essa distinção entre cultura popular e alta cultura. E dando continuidade ao que o Léo falou, é muito importante a gente estudar a cultura brasileira, né? Porque é muito rica. E, lógico, porque a gente tá aqui. E porque é muito rica. O Domenico De Masi, que é italiano! Um sociólogo italiano, Matteo Amore Mio, ele deu uma entrevista no ano passado sobre um livro que ele lançou sobre o Brasil, que ele é super fã do Brasil. Ele é brasilianista. Brasilianistas são quem estuda o Brasil. Ah, sim, então ele é brasilianista. E ele fala que o Brasil é o país do futuro, mas na verdade o futuro já chegou. E um dos motivos pelo Brasil ter esse potencial é a cultura brasileira, que é muito rica, e acima de tudo, a gente tem a capacidade de miscigenar todas as culturas sem perder a nossa própria cultura. E um exemplo disso é a miscigenação da cultura portuguesa e da cultura indígena, que não tem nada a ver uma com a outra, e aqui no Brasil ela miscigenou e foi construída a cultura mameluca. Muito bem! Então, Brasil, gente. É esse caldeirão é legal, cultura. bonito, lindo. Então, cultura é esse conjunto de coisas que conceituam um povo, uma sociedade, uma tribo, tal. Arte está dentro de um dos signos da cultura. Nós não acreditamos que exista alta cultura, cultura baixa, cultura popular. São só nomenclaturas para poder diferenciar os tipos de cultura existentes. Mas e são definidas pela cultura dominante, né? Exatamente. Então, a gente não pode levar muito em consideração. Tem uma definição de cultura que eu acho linda. Que é super filosófica, é de um francês chamado Michel Maffezoli, que ele tem um livro lançado pelo Itaú Cultural, que a gente pode finalizar então esse vídeo com essa frase dele, que cultura não é essa coisa abstrata, esse mimo que a gente concede pra gente só quando a gente quer se divertir. Cultura é um estado de espírito que faz com que a gente seja como nós somos. Maravilhoso! É isso, pessoal. E pra você, o que é cultura? Deixe seu comentário. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe. Até a próxima!